Boas-vindas a mais uma das nossas análises. Olha só, se a gente parar para pensar, a história incrível do progresso humano está super conectada com o jeito que a gente aprendeu a dominar e controlar o calor. Hoje nós vamos desvendar as ideias geniais por trás dessa jornada toda. A gente vai entender como a engenharia mudou completamente a forma como preparamos a nossa comida ao longo dos séculos. Mas antes de mergulhar nisso, me diz uma coisa. Você já parou para pensar qual é aquele aparelho silencioso, altamente projetado que está ali no canto da sua cozinha e que precisou literalmente de milênios de testes e ajustes para chegar no que é hoje? Pois é, o fogão moderno é um triunfo absoluto da termodinâmica. A gente usa todo dia e nem percebe a complexidade gigante que existe por trás daqueles botões super simples. Então a nossa rota de hoje vai passar por 6 pontos. Nós vamos de dominando o fogo aberto até a revolução do ferro fundido, passando por cozinhando em movimento, as atualizações a gás e elétricas, vamos dar um mergulho em a ciência da indução e para fechar vamos falar sobre eficiência e o futuro. Cada uma dessas inovações, na verdade, foi a solução exata para o problema da geração anterior. Indo direto ao nosso primeiro ponto, dominando o fogo aberto. Para entender a mágica do equipamento que a gente tem em casa hoje, a gente precisa voltar milhares de anos, lá para as primeiras lareiras de pedra da humanidade. E olha esse número, 3 milhões. Esse é o número estimado de pessoas no mundo que, por incrível que pareça, ainda dependem exclusivamente de fogueiras a céu aberto para cozinhar e se aquecer todos os dias. É uma realidade que pode parecer distante para muita gente, mas mostra o quanto dominar a transferência de energia é uma questão de sobrevivência. E isso nos leva àquela grande pergunta que tirava o sono dos primeiros inventores. Quanta energia a gente realmente joga fora quando usa uma fogueira aberta? Imagina só a ineficiência absurda e os problemas ambientais de tentar se aquecer usando um método que não consegue nem conter as próprias chamas. O tamanho do problema fica muito claro aqui. Uma fogueira aberta tem um aproveitamento de menos de 10%. É quase nada. A maior parte do calor simplesmente vai embora, se perde no ar. Agora corta para um sistema de fogão fechado. A eficiência pula para mais de 80%. Por quê? Porque ele consegue reter e focar a energia. É um salto brutal na otimização do combustível. E essa evolução de reter o calor foi passo a passo. Começou lá na era paleolítica com uns círculos de pedra bem básicos. Aí o grande pulo acontece com os fogões de tijolo lá na Alsácia, em 1490. Pouco depois, em 1557, rola a primeira patente de um fogão a lenha. E então a gente começa a ver as maravilhas de metal surgindo, tipo o fogão Franklin nos anos 1740 e o famoso fogão Oberlo em 1834. O que nos joga direto para a nossa parte 2, a revolução do ferro fundido. Foi nessa época que o domínio dos metais simplesmente mudou as regras do jogo e transformou as cozinhas domésticas para sempre. A sacada mecânica do fogão Franklin é genial. Lá em 1742, o Benjamin Franklin olhou para o problema do calor precioso que fugia solto pela chaminé e pensou numa solução. Ele criou uma estrutura interna no fogão, de ferro fundido, que obrigava a fumaça a fazer um caminho longo, tipo um labirinto, antes de sair. Resultado? A caixa de metal esquentava por inteiro e irradiava calor contínuo para o ambiente, gastando bem menos lenha. E foi com o fogão Oberlin que o mundo culinário abraçou de vez o metal pesado. Inventado pelo Philo Stewart em 1834, ele era feito de ferro fundido super durável, mas com um design incrivelmente compacto para a época. Isso permitiu tempos de cozimento que até então eram impossíveis. Foi um sucesso estrondoso, cara. Vendeu umas 90 mil unidades e virou o padrão das cozinhas modernas de lá para cá. Só que esses fogões de ferro eram pesados demais, não dava para levar por aí. Por isso a gente entra no ponto 3, cozinhando em movimento. Pensa bem, para tropas no campo de batalha ou para exploradores em lugares congelados, conseguir ferver água e fazer comida quente no meio do nada era literalmente uma questão de vida ou morte. E aí entra uma figura fantástica, o chefe francês Alexis Soyer. Ele bolou o que ficou conhecido como fogão mágico. Durante a Guerra da Crimeia, ele pegou o mesmo conceito capilar daquelas lâmpadas a querosene e adaptou para criar um fogão portátil. Ele basicamente entregou na mão do exército britânico uma cozinha móvel super eficiente que ajudou muito a combater a desnutrição pesada que rolava nas trincheiras. Alguns anos depois, na década de 1890, a portabilidade subiu de nível com o famoso fogareiro Primus. A engenharia dele é fascinante e funciona em 3 passos simples.
Primeiro, você bombeia o tanque manualmente para criar uma pressão absurda lá dentro. Depois, um tubo pré-aquecido vaporiza o combustível. Por último, esse vapor entra em combustão com uma força imensa. É uma chama super potente e limpa que não deixa fuligem. Um verdadeiro salva-vidas para quem estava escalando montanhas geladas, por exemplo. Com o tempo, a galera começou a querer essa mesma conveniência dentro de casa, o que nos leva ao tópico 4, atualizações a gás e elétricas. No finzinho do século XIX, as cidades começaram a abandonar de vez a lenha e o carvão para usar energias que você podia controlar só girando um botão ou ligando na tomada. E a estreia da eletricidade na cozinha foi praticamente um evento teatral. Em 1892, lá no Canadá, o empresário Thomas Ahern chocou todo mundo no Hotel Windsor. Ele simplesmente preparou um banquete inteiro usando só equipamentos ligados na tomada. Sem lenha, sem fogo, sem fumaça. Ali ficou claro que o futuro ia ser limpo, prático e livre daquele trabalho diário de limpar cinzas. Seguindo essa linha de inovação, a gente chega na parte 5, a ciência da indução. Aqui o negócio vira quase ficção científica, trazendo todo o poder do eletromagnetismo para fritar um simples ovo na sua casa. Você já reparou como num fogão de indução o vidro fica geladinho, mas a água ferve na panela? Parece mágica, mas é física aplicada pura e simples. O que acontece é que uma corrente alternada de alta frequência passa por uma bobina de cobre lá dentro. Isso cria um campo magnético invisível. Quando esse magnetismo bate no fundo metálico da sua panela, ele agita os elétrons do metal, gerando as chamadas correntes parasitas. E é a própria resistência da panela contra essa corrente que gera o calor. Ou seja, a panela não recebe calor, ela vira a fonte de calor. Sensacional, né? Mas tem um detalhe crucial aí. Não é qualquer panela que serve. Observando os dados de resistência, tudo faz sentido. O aço carbono ou o inox 432 funcionam super bem porque tem uma alta resistência superficial. Eles lutam contra o campo magnético e esse atrito gera o calor. Agora, se você pegar uma panela de alumínio ou de cobre puro, a resistência deles é baixíssima, é quase zero. O fluxo magnético passa direto, os elétrons não encontram atrito e a panela simplesmente continua fria, sem resistência, sem calor. Bom, o que nos traz para a nossa sexta e última parte, eficiência e o futuro. Hoje a grande discussão não é só sobre como gerar calor, mas sobre o que a gente está liberando no ar durante esse processo e como isso afeta a nossa vida e o planeta. E existem alguns dados bem atuais e documentados em relação aos fogões a gás. Relatórios de agências de saúde têm mostrado que as taxas de dióxido de nitrogênio em cozinhas mal ventiladas podem dar uns picos bem acima dos limites recomendados. Além disso, pesquisadores lá de Stanford rastrearam que o cozimento diário libera certos compostos, como o benzeno, e notaram também que rolam vazamentos constantes de metano não queimado. É uma questão importante de monitoramento ambiental e de saúde que a ciência vem acompanhando de perto. E só para colocar esse metano em perspectiva, olha esse dado do mesmo estudo de Stanford. Eles calcularam que se a gente somar todos esses pequenos vazamentos dos fogões residenciais no mundo inteiro, o impacto climático é gigantesco. É literalmente o equivalente a colocar 500 mil de carros a gasolina de uma vez só rodando nas ruas. É muito louco pensar que um microvazamento, multiplicado por milhões de casas, tem um peso tão grande. Mas é claro que a engenharia sempre corre atrás da solução. O foco total agora é o aquecimento limpo. Até a combustão tradicional está passando por uma grande evolução tecnológica. Hoje nós temos fogões a lenha com design totalmente hermético que fazem uma queima secundária de toda a fumaça que ia poluir o ar. Sem falar nos sistemas hipermodernos que queimam aqueles pellets de biomassa de um jeito tão eficiente que a fuligem vira uma lembrança do passado. Então, se a gente pensar de onde viemos, do atrito de gravetos e das pedras primitivas até chegar hoje, manipulando campos magnéticos para ferver uma água na panela, é uma jornada incrível. A evolução da termodinâmica não para nunca. E aí fica a grande reflexão. Qual você acha que vai ser a tecnologia de calor revolucionária nas cozinhas do amanhã? Muito obrigado por acompanhar mais esse mergulho na engenharia com a gente e até a nossa próxima análise.